Então, assim, hoje nossa live vai ser mais para desmistificar sobre geleias, açúcar, adoçantes, não necessariamente sobre a produção em si, os processos, mas perder alguns medos em relação a isso, ao ingrediente em si. Carol, por favor, conta quem é você. Que isso, eu gosto que pergunta profunda. Né? Então, pessoal, bom dia para todos que estão aqui acompanhando, para todos que vão vir aqui olhar essa live e estão salvando para ver depois também, isso é muito legal. Bom dia para vocês, espero que a gente possa, pelo menos, trazer uma luz, igual o Lucas falou. Eu sou Carol, sou nutricionista, sou especialista em comportamento, né? Então, minha maior especialização é o comportamento, por que que as pessoas comem e como elas comem. E hoje minha área de atuação como chefe também, principalmente na cozinha de restrição, na cozinha funcional e fit, né? Então eu tenho já alunas minhas aqui, que eu vi que tem gente aqui dentro, já para saber um pouquinho mais sobre açúcar, um pouquinho mais sobre geleia. Eu acho que o chefe Lucas tem muito a acrescentar nesse mundo de geleias. E hoje a gente está aqui para começar a pensar um pouco nos ingredientes, né? Eu falo sempre que quando a gente fala de cozinha fit, cozinha funcional, a gente está sempre pensando numa cozinha comum, onde a gente vai fazer a inclusão de uma pessoa que antes não podia consumir um produto e agora ela vai poder começar a consumir esse produto. Hoje, no caso, é o açúcar, né? A nossa exclusão de dentro da geleia. Mas para fazer essa exclusão, um fato muito importante sobre qualquer ingrediente que a gente queira reduzir em qualquer lugar, é que a gente tem que conhecer esse ingrediente muito bem, né? Uhum. Então, conhecer realmente a função dele dentro das geleias. Então, eu espero que hoje a gente consiga agregar um pouquinho mais sobre esse assunto e que a gente possa esclarecer as maiores dúvidas. E, por favor, deixem as dúvidas de vocês aqui embaixo também, que a gente vai respondendo no caminhar da live também, né? O chefe já selecionou algumas dúvidas, eu mesma já selecionei algumas também, e a gente vai começar uma conversa, um bate-papo bem bacana para que vocês tenham um pouco, uma ideia, pelo menos, de por onde começar se vocês querem entrar nesse mundo das geleias e principalmente se vocês querem entrar no mundo das geleias sem açúcar. Exatamente, chefe. Então é o seguinte, como você falou, a gente separou algumas perguntas legais, e a ordem é exatamente essa. Primeiro entender um pouquinho mais sobre o açúcar e depois a grande dúvida, o grande problema que a gente vai falar daqui a pouquinho é o que utilizar, como utilizar, né? E quais são as sugestões. Mas, para entender tudo isso, eu quero começar com uma pergunta bem importante, que inclusive eu peguei um papelzinho aqui, eu anotei Justo. para ajudar. Então, assim, Eu Carol, tô com, eu tô com um caderninho aqui para anotar as coisas que as pessoas forem colocando, daí a gente já faz uns pontos e vai ligando. inclusive vai ficar, os comentários vão ficar, eles vão ficar ativos a live inteira, então qualquer momento que alguém quiser fazer uma pergunta, por favor, sinta-se mais que à vontade. Então tá, a primeira é assim, açúcar, né? Para quem busca reduzir o açúcar e busca alimentos mais saudáveis, mas não tem restrições, vamos começar por esse ponto, né? Uhum. O que é considerado açúcar, Carol? Ótima pergunta. Excelente pergunta. Eu acho que é um excelente começo para a gente. Então, o açúcar hoje, né, o que é considerado açúcar? As pessoas sempre vão pensar logo em açúcar refinado, né? Mas açúcar para nós da nutrição e para avaliação de qualquer coisa é qualquer carboidrato que esteja dentro de algum produto, né? Um carboidrato é um açúcar e vice-versa. Não necessariamente deixando o produto doce. Então, por exemplo, inhame, batata, mandioca, arroz, são carboidratos, farinhas, né? Trigo, farinha branca de arroz, enfim. Esses são carboidratos e são açúcares por tabela, né? A gente tem açúcares mais simples e quanto mais simples eles forem, mais a sensação de dulçor na nossa boca e açúcares que vão deixar essa sensação de dulçor. Daí a gente conhece os mais famosos, a sacarose, que é o nosso açúcar convencional, né? O açúcar refinado, branco, mascavo, enfim. E
conhecemos também os açúcares derivados, daí a gente vai ter mel, vai ter melaço de cana, vai ter frutose pura para adoçante, né? Então isso tudo depende. Mas açúcar, em partes, é o carboidrato. Então, quando a gente está falando de açúcar, também está falando de carboidrato dentro dessa geleia. Inclusive, isso é um ponto bem importante para a gente começar a entender a legislação de Diet Light no Brasil. Pegando esse gancho, falou que dá para ver que bastante coisa é açúcar, né? Eu quero perguntar uma coisa bem importante para você, então. Quais são as fontes de açúcar, de carboidrato, que a gente encontra numa geleia, então? Geralmente, fale, desculpe. Não, só explicando melhor a pergunta, por que eu fiz essa pergunta? Porque a gente observa em vários grupos de geleia, grupo independente, WhatsApp e Facebook, que o pessoal tem muito medo de fazer geleia porque desconhece exatamente isso, quais são as fontes de açúcar. Então, o que é açúcar na geleia? O açúcar, a gente vai ter uma importante mudança de legislação. É importante frisar que daqui a uns 3 anos, na verdade, daqui a 5 anos para o pequeno produtor, daqui a 3 anos para o grande produtor, a gente tem uma mudança de legislação. E essa mudança de legislação vai mudar também um pouco do que a gente considera e do que a gente tem que mostrar que é açúcar de dentro da nossa geleia. Mas a gente sempre vai pensar nos açúcares de 2 formas dentro de um produto, e a geleia também é esse produto, como um açúcar. Primeiro, um açúcar natural, né? Então, se a gente está fazendo uma geleia de fruta ou uma geleia de, por exemplo, que tem como base uma cenoura, uma beterraba, também vai ter um pouco de frutose. Então, se a gente está fazendo uma geleia de fruta, de um produto natural, ele tem o seu açúcar natural. E a gente vai também ter dentro da geleia o açúcar adicionado. E daí, por açúcar adicionado, a gente pode ter qualquer tipo de açúcar que você venha imaginar. Açúcar, lembrando, açúcar. Não estamos falando ainda de edulcorante, de adoçantes, que esses não são considerados açúcares, apesar do gosto doce, tá? Por isso que eu já comecei falando sobre o carboidrato ser mais do que só o doce, para a gente também não incluir no mesmo pacote o adoçante, porque é bem diferente o que a gente vai considerar. Mas basicamente são esses 2 tipos de açúcares. Se a gente for pensar em mais comum, né, o mais comum vai ser a sacarose, que é o que a gente mais vê presente dentro das geleias, ou um açúcar invertido, enfim, açúcares mais industriais, né, se a gente for ver geleias mais industriais, e açúcar comum, açúcar de mesa, né, o refinado, que é o que mais vai estar presente, apesar de se poder fazer linha de sabor com muitas coisas, né, eu acho que o Lucas, como especialista em geleia, vai me dizer que dá para colocar tanto açúcar ali dentro, de tantas formas diferentes, para dar tantos sabores diferentes, que com certeza a gente pode ver muito mais açúcar dentro de geleia. Não, sim, com certeza. Já vamos falar certinho sobre isso, mas deixa eu pegar. Boa. A gente estava falando de açúcar, da sacarose, que é mais comum. As outras fontes de açúcar, eu peguei um gancho aqui, por exemplo, falou da frutose, enfim, mas independente. As outras fontes são mais saudáveis? Bacana pergunta, porque eu acho assim, uma confusão que existe muito no meio do carboidrato é porque, com certeza, e a gente tem uma pergunta de uma seguidora que mandou na sua caixinha, inclusive, uma pergunta de uma seguidora que falou um pouco sobre isso, né? Sobre dieta detox, cetogênica, enfim, que ela queria saber a diferença sobre isso, que a gente até brincou que a gente já ia responder ela também. Mas, quando a gente fala em outras fontes de açúcar, e fala em açúcar, a gente está falando de um elemento com 4 quilocalorias por grama, né? Então, 4 quilocalorias por grama. Ah, mas é mel, 4 quilocalorias por grama. Ah, açúcar mascavo, 4 quilocalorias por grama. O intuito da gente fazer essa conversa também não é provocar nas pessoas um medo obsceno de açúcar, até porque ele é um alimento como qualquer outro, mas sim que a gente traga um pouco mais de informação nesse consumo, que deveria ser um consumo mais variado, né? Um consumo bem variado de açúcar, e um consumo um pouco mais consciente desse açúcar, né? Eu acho que é por consciência que a gente busca isso. Então, outras fontes de açúcar, né? Então, a gente fala de açúcar mascavo, açúcar de palma, mel, açúcar de coco, melaço, enfim, fontes menos processadas do que o açúcar refinado,
ou até fontes mais processadas, né? Isso é indiferente. Mas, quando a gente está falando de açúcar, a gente está falando de um produto rico em carboidrato, 4 quilocalorias. Por exemplo, se eu paro de consumir açúcar refinado hoje, né, e começo a consumir açúcar mascavo, e eu aumento o meu consumo de açúcar, eu só estou consumindo mais açúcar. Ele é menos industrializado, mas ele é mais açúcar. Então é sempre importante que a gente não confunda o nível de industrialização com a qualidade desse produto. Esse produto ainda é altamente calórico, esse produto ainda tem muitas calorias, ele só é menos industrializado, no caso de um mascavo, de um demerara, né? Então, o refinado é a ponta do iceberg, é o mais industrializado de todos, e a gente vai ter os menos industrializados. Eu sempre gosto de falar uma brincadeira que eu tenho com os meus alunos, até inclusive, que eu falo que a gente não discute nutriente de coisa que a gente deveria comer pouco, deveria comer com consciência. Então, se você está procurando uma vida mais nutritiva, não pense na qualidade do seu açúcar nesse momento, pense primeiro na qualidade do resto das suas refeições, que vai te ajudar muito mais do que a gente conversar sobre qualidade de açúcar, porque é muito pequena a diferença entre eles, bem pequena mesmo. E aproveitando, falando do saudável ainda, eu tenho uma pergunta que é bem desafiadora. Mas antes ela, só pegando o gancho do saudável, tem um ingrediente termogênico, grão, aditivo, alguma coisa que a gente pode colocar que torna mais saudável, que faz alguma diferença ali em relação a... É interessante essa pergunta, porque a gente tem esse medo dos alimentos, ele foi sendo desenvolvido com o passar dos anos, porque a nutrição é uma ciência muito mutante, né? A gente vê mudanças sobre qualidade de alimentos toda hora, então a gente até brincar, uma hora ovo pode, outra hora ovo não pode, as pessoas nunca sabem o que elas estão fazendo. Essa insegurança é muito comum na nutrição. Mas é interessante falar sobre as geleias e falar sobre deixar elas mais saudáveis, porque eu parto do princípio de que a geleia ela é um alimento saudável. Ela já é um alimento saudável, ponto. Né? E sempre que eu falo em saúde, eu vou pensar em quantidade, mas ela é um alimento saudável até que ponto? Até o ponto que eu não consumo só geleia na minha vida, né? Então, eu acho que uma geleia consumida com regularidade, mas sabendo que a geleia vai fazer parte ali de pequenas refeições, ou vai fazer parte de refeições maiores, onde vai estar incluído frutas, verduras, arroz, feijão, enfim. A gente sabe que dá para colocar geleias tanto em preparações com carnes, como em preparações doces, né? Sair daquele consumo convencional da geleia, para mim ela é um alimento saudável, mesmo incluso de açúcar. E é importante quando a gente pensa em alimentos saudáveis, é pensar exatamente na quantidade do que a gente está consumindo. Ela não é saudável por sentar na frente da TV e comer um pote todo, mas ela é super, apesar de ser muito gostosa e a gente querer fazer isso, mas ela é muito saudável num consumo regular. É claro que a gente vai perceber que as pessoas têm essa preocupação com a saúde, e essa preocupação é natural, porque a gente está vivendo mais, e quem vive mais quer viver mais com qualidade. Então é importante buscar isso. Eu acredito que apesar das frutas, a gente pode colocar e enriquecer a geleia de fibras, com certeza. Eu acho que elementos como chia, linhaça, que tem fibras que se dissolvem muito bem, que ajudam até mesmo a espessar a geleia, né? Olha, agora tem uma pergunta da semente do maracujá ali, eu já vou caçar essa pergunta, a gente já chega lá. Então, elementos como fibras vão ficar bem legais na geleia. Mas eu associaria mais não a composição da geleia saudável, mas sim o consumo saudável dela. Agora, sobre termogênicos, é importante frisar que para nós da nutrição é importante, estava na sua pergunta, eu estava aqui matutando como eu incluí ele, sobre termogênicos, é importante frisar que essa nomenclatura não existe para a gente na nutrição. Que apesar dela ser altamente divulgada como algo emagrecedor, que faz o organismo se ativar, a gente parte de um preceito de que não há nada, a não ser que você seja uma pessoa que tome cafeína com muita frequência ou cápsula de cafeína, não há nada que acelere o seu metabolismo por muito tempo. Né? Então, por exemplo,
pessoa às vezes vai atrás de pimenta, porque ela acelera o metabolismo. Na verdade, ela tem uma função vasodilatadora, né? Que dá a sensação que ela acelera o metabolismo, mas ela não acelera. Então, nada, nenhum alimento até hoje é comprovadamente acelerador de metabolismo. A gente tem algumas pesquisas, mas elas são muito fracas. Elas são pesquisas que começaram em ratos, que não foram para humanos ainda, e que a quantidade do produto que a pessoa precisa consumir é extremamente grande para provar alguma coisa. Então, por exemplo, chá verde, que já foi em alta, né? As pessoas falarem sobre ele ser termogênico, mas a quantidade que você precisa comer é absurda, porque a pesquisa foi feita com cápsula, então os ratinhos comiam umas cápsulas cheias de chá verde, a gente não vai conseguir comer isso. Cúrcuma, açafrão, né? Eu acho que tudo isso faz parte de uma dieta saudável, mas você não precisa necessariamente acreditar e se forçar a comer ele porque ele é termogênico, e sim porque ele é gostoso também, vai fazer parte da sua geleia, e ser gostoso também é saudável. Sim. Carol, você quer responder a pergunta dos seguidores aqui? Porque temos duas, só para a gente não deixar para trás, que um é a semente. Essa semente do maracujá é saudável, é super saudável, super saudável. Ela é rica em fibras, só que lembrando que as fibras que tem em semente, elas não são solúveis. Então, quando você começa a mastigar elas, elas vão passar pelo seu organismo sem se dissolver. Essas fibras não solúveis, elas são boas para a nossa saúde ainda assim. Desculpa, perdi o fio da meada, mas elas são boas sim para a nossa saúde ainda assim. Mas elas não se dissolvem. Para que elas servem? Para um funcionamento intestinal bacana. Então, as fibras insolúveis, elas passam intactas pelo nosso organismo até chegar no nosso intestino e melhorar o funcionamento do nosso intestino. Não só a semente do maracujá, mas linhaça, chia, semente de melancia, outras 1000 sementes vão fazer a mesma função. e deixa eu ver se eu me recordo agora, mas a semente do maracujá, estava vendo, ela tem um composto, acho que é o ácido cianureto, cianídrico, alguma coisa assim. E tem um limite disso, né? Você já ouviu falar sobre Uhum. isso? Você sabe? Olha, me pegou com essa pergunta, porque eu realmente não ouvi falar. Eu só acho que provavelmente o limite é um limite bem grande, assim como o limite de adoçante, né? A gente também existe uma definição de limite de adoçante para consumo, e é um limite alto. Então, eu posso pesquisar depois um pouco mais para responder essa pergunta, mas infelizmente eu não sei sobre o limite de consumo dele. Infelizmente, eu não sei. Mas deve ser um limite alto, porque partindo do ponto que é uma semente, a semente de uma fruta, deve ser um composto de limitação alta, porque é quase impossível comer uma quantidade muito grande de semente de maracujá, a não ser que você só coma maracujá. Daí o fator preocupante é por que você come uma fruta só. Cianogênicos, ó, o Christian falou cianogênicos, inclusive Cianogênicos. Boa essa pergunta. é uma Eu vou coisa que deixar marcado para eu pesquisar, porque eu realmente nunca pesquisei sobre cianogênicos. Uhum. Mas eu, pelo que eu li mesmo, o limite é ninguém consome realmente essa quantidade. E, exatamente, tem que ser muita semente. Mas, inclusive, eu vou fazer um comentário. Um dia desse eu estava dando aula e uma aluna falou: Ah, eu gosto de pegar toda a semente do maracujá, secar e fazer farinha. Uhum. Acredito que daí já pode, nesse caso já é um tanto Depende também, considerável. né? Mas na geleia não fica um tanto absurdo assim. Mas Não, até conversar depois. uma seguidora colocou ali e falou assim: Nossa, mas eu uso na minha geleia de maracujá toda hora. Mas assim, olha, é quase impossível uma pessoa consumir geleia e eu acho que atingir o patamar de cianogênico. Deve ser a mesma coisa, por exemplo, né? Temperos que também são tóxicos e que a gente utiliza na cozinha, mas que ninguém nunca se intoxicou com eles. Sálvia, né? Sálvia é um tempero tóxico, noz moscada é um tempero tóxico. Mas ninguém nunca consegue se intoxicar com eles, porque você tem que consumir muita sálvia, muita noz moscada. Então, quando a gente fala de compostos que tem dentro dos alimentos, a gente nunca, olha, na nutrição eu sou bem parcimoniosa com esses discursos, por quê? Porque não tem nada que vai te matar ou vai te fazer viver para sempre, né? O alimento, ele é o todo dia, ele é o equilíbrio.
Então, a gente não precisa se assustar com esses níveis. E, ó, segundo o Christian, ao aquecer o teor reduz muito. Então, muito obrigada pelas informações, Christian. Se reduz bastante, é bem bacana. Eu até anotei aqui do lado para eu dar uma olhada depois e dar uma respondida, porque é realmente uma pergunta interessante. Mas eu realmente acho que vai ter que consumir muito, concordo com você ali, Christian, na sua informação, que deve estar corretíssima, que vai ter que consumir muita semente de maracujá. Agora, no formato de farinha, depende, né? Vai que ela coloca uma colher de farinha de maracujá cada vez que ela vai comer salada, vai comer arroz, daí talvez ela chegue lá no consumo. Mas enfim, eu acho que pode consumir a farinha da semente de maracujá também. Carol, voltando para o açúcar, tem uma pergunta que eu gosto muito, da listinha aqui é uma das favoritas, que é assim, independente, as pessoas por motivos diversos, porque assim, o foco da nossa live é dar uma luz, né? Então, Aham. tirar um pouco do medo e começar a mostrar, por motivos diversos, as pessoas que não querem consumir açúcar, seja por low carb, cetogênica, porque não gosta, porque realmente, cegamente não acredita que não quer açúcar na vida dela. Uhum. Elas buscam por produtos diet, a princípio. Então, independente do público, busca por produto diet. Antes da gente falar da geleia adoçada com a própria fruta, me diz qual que é o conceito do diet. Legal, uma pergunta muito interessante. Eu vou começar primeiro só para responder a seguidora, senão ela vai passar desapercebida, que ela perguntou se ela poderia consumir fruta doce com fruta cítrica. Eu vou até te perguntar se você é do norte do país, porque assim, eu tive uma experiência muito engraçada no norte do país. Eu fui para o Amapá quando eu fazia faculdade de nutrição ainda. E eu já volto na sua pergunta, Jeff. Eu não vou esquecer, Jeff Lucas, pode ficar tranquilo. Não? Eu fui para o Amapá e lá eu fiz uma oficina que a gente ia usar cupuaçu e açaí. E ok, né? Eu saí daqui do sul e fiz geleia, fiz realmente muitas coisas com cupuaçu e açaí. E cheguei lá para fazer a oficina e uma pessoa escreveu no comentário sobre se ela gostou ou não gostou da oficina. Ela escreveu assim: ah, eu gostei, mas eu achei que se comesse açaí com cupuaçu morria, matava, né? Que não podia misturar as duas frutas. E depois disso eu falei, nossa, como pode, né? Tem tantas coisas sobre o consumo alimentar das pessoas de diversas localizações do país que a gente não conhece, não sabe, mas é mito, tá? Pode consumir suas frutas doces com frutas cítricas que não tem nada ali composto. Eu duvido que algum alimento in natura algum dia, alimento, né? Não tô falando plantas tóxicas, mas eu duvido que algum alimento in natura algum dia vá matar alguém ou prejudicar a saúde de alguém. Não, tem a manga com leite. Essa não. A manga com leite, a manga com leite você não come, tá bom? Ótimo, Jeff. Então, a sua pergunta é sobre pessoas que estão buscando, só para eu recapitular na minha mente, pessoas que, por um motivo dietético, elas estão buscando um produto considerado diet no mercado, né? Juntas não sei se orna. É que no caso dos meus juntas, deixa eu ver, o seu nome é Mele Laranja. No caso das duas juntas, é porque na mesma oficina elas iam consumir produto das duas coisas, sabe? Para degustar. Não era muito as duas juntas no mesmo lugar, sabe? Mas era na mesma oficina, então elas ficaram com um pouco de receio de consumir os dois. Mas, voltando à pergunta. Então, a legislação de Diet Light aqui do Brasil, ela é uma legislação bem específica. É claro que ela abre diversas brechas. E como eu comecei a conversar lá no começo da live, a gente vai ter algumas mudanças no Diet Light. Por quê? Né? Diet, para nós hoje, é qualquer produto que seja isento de alguma coisa. Isento de alguma coisa. Então, um produto original de uma geleia. É um produto que vai fruta, açúcar, enfim, mais conservantes, enfim, pectina, o que mais a pessoa conseguir colocar na receita. Ela, para ser diet, ela tem que ser zero algum produto. Então, ela pode ser zero açúcar. Ela pode ser diet sendo zero sódio. Ela pode ser diet sendo zero gordura, né? A gente só pode alegar o teor de diet se o produto original tiver aquilo. Então, não adianta eu falar que a minha geleia é zero gordura,
E ela é diet por ser zero gordura, porque a geleia original não vai gordura dentro dela e da composição dela, tá? Então, tudo é em relação ao composto original. Então, Coca-Cola e a Coca-Cola Diet, Coca-Cola Light vai ser, o Diet vai ser o zero, e o Light vai ser o consumo de 25% a 30% a menos de alguma coisa. Mas, como diria, tem ditado popular aí que a gente sempre vai ter que pensar em abrir mão de alguma coisa, porque não pode ter tudo na vida, né? Então, se a gente tira o açúcar da composição, a gente tem que colocar alguma coisa ali na composição daquela dieta para fazer com que ela fique com características próximas da original. Então, é importante frisar que nenhum produto diet precisa obrigatoriamente ser reduzido em caloria. Então, não é porque você está consumindo um produto diet que você está consumindo um produto com menos calorias. Geralmente, eu não sei se esse é o caso da geleia, mas é o caso de outros compostos, eles vão ter mais calorias no produto diet do que vai ter no produto original, porque você teve que substituir por alguma coisa ali dentro. No caso do açúcar é mais tranquilo, né? A gente consegue açúcar aí sem muito. Sem muito. Agora que eu entendi seu nome aqui, eu fui passar as conversas e falei mel e laranja. Legal. Eu tinha falado tudo errado. Mas assim, no caso do açúcar. Geleia diet? No caso do diet, então, no caso do açúcar é mais fácil substituir. Então, a gente tem ali o adoçante, que vai ser, alguns vão ser zero calorias. Mas é importante lembrar que tudo é em referência do original. Então, o original é o nosso principal e o diet vai ser o isento em açúcar, isento em alguma coisa, não em calorias, que é importante frisar. Uhum. E eu tenho uma pergunta. Isso seria. Tá, seria light, né? A pergunta. Acho que já. O light é basicamente 30% a menos do original, então ele é reduzido em açúcares, né? Ele é reduzido em 30%, em 25% de açúcar, em 30%, 25% de gordura, enfim, do nutriente que você quiser tirar. No caso da geleia, a gente está falando de açúcar, né? Certo. E a segunda parte da pergunta é a seguinte: quem produz, principalmente, tem muita dúvida, por exemplo, recebe encomenda, independente de ser alguém que tem uma restrição porque quer ou porque tem uma restrição por algum problema de saúde, mas recebe uma encomenda e precisa fazer uma geleia, né? Por exemplo, se for uma pessoa diabética, o que é melhor? Adoçar com a própria fruta ou usar algum adoçante? Não sei se eu... Eu acho que eu consegui pegar o que é da questão. Se a gente for pensar em adoçar com a própria fruta ou com adoçante, né? Dentro da área comportamental, a gente tem pesquisas onde o adoçante, ele basicamente engana o nosso cérebro aos poucos, né? Então, o alto consumo de adoçante, ele também é prejudicial por vários motivos, tá? Então, se você é uma pessoa que consome muito açúcar e você vai substituir ele por muito adoçante, você é aquela pessoa que coloca adoçante no cafezinho de esguicho, sabe? Que você nem pinga as gotinhas mais, você coloca 3 esguichadas no café. Se você é essa pessoa, você tem que tomar bastante cuidado com o seu funcionamento intestinal. Por quê? Porque o adoçante, ele tem essa capacidade, mesmo que pequena, ele tem essa capacidade de aos poucos ir desequilibrando a sua flora intestinal, principalmente se você faz um consumo muito grande. Tudo bem que a gente tem um limite pela Federação de Alimentação, que é um limite super alto de consumo de adoçante, dá quase 100 gramas por dia, tá? É bastante coisa de adoçante que você pode consumir, mas mesmo assim, o uso cotidiano pode trazer sim alguma irritabilidade. Isso depende muito da pessoa. Eu sei que a gente vai chegar nesse assunto, vai falar sobre xilitol, sobre eritritol, e lá a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso. Mas se uma pessoa escolher entre adoçar com a própria fruta e com adoçante, eu diria com toda certeza que adoçar com a própria fruta. Mas nem sempre a fruta dá conta sozinha de fazer um dulçor gostoso, agradável na boca, né? Então, às vezes o adoçante ele vem ali para auxiliar
que esse dulçor que a gente percebe na nossa boca seja realmente um dulçor gostoso, seja agradável. Então, às vezes, é essa escolha, principalmente em frutas muito cítricas, muito ácidas, né? Então, às vezes, a gente precisa de um pouco de adoçante para equilibrar. Não é obrigatório, mas precisa. Agora, se pudesse adoçar com a própria fruta, seria lindo e seria maravilhoso. Isso, inclusive, é tendência na alimentação infantil, né? Muitas mães não vão trazer açúcares para alimentação infantil até a criança ter mais ou menos 2 anos. Tem mães que chegam a criança sem açúcar por 5 anos, né? Até 5 anos de idade. E vão fazer introdução de açúcar mas de muito pequeno, muito pequeno. Então, é importante que você também trabalhe com o adoçante natural das frutas, que você vai acabar abrangendo o maior nível de pessoas também. As pessoas estão procurando muito produtos sem industrialização, então esse produto tem uma cara de natural que é bem vendável também. Também tem esse ponto. Eu já vi geleia, inclusive tem uma. Eu já vi geleia adoçado, tá escrito com açúcar de uva, redução de suco, então suco de laranja, açúcar de uva, enfim, suco reduzido. Só para finalizar, antes da gente falar dos adoçantes, me diz uma coisa. Essa geleia em alta concentração do açúcar da fruta prejudica algum tipo de diabético? Aí tá uma pergunta interessante, sabe por quê? Porque a gente tem essa crença que a pessoa diabética, ela tem que comer zero açúcar, zero açúcar. Primeiro que a gente vai fazer uma diferença, né? A sacarose tem glicose e as frutas têm frutose, né? Então, são açúcares diferentes, né? Então, o açúcar do açúcar refinado com o açúcar das frutas. A frutose, ela não tem a mesma digestão que a sacarose, tá? Então, quando a gente fala de bastante suco de fruta concentrado, é claro que, segundo a legislação, se a gente está fazendo um alimento diet, dentro desse alimento só pode ter 0,5 gramas de açúcar a cada 100 gramas ou ml de geleia, por exemplo. Tá? Então, se a gente está fazendo um alimento diet, a gente tem que garantir que, mesmo sendo suco de fruta, que a gente deixe isso o mais reduzido possível. Tá? Porque ainda faz parte de algumas orientações que o diabético não coma frutose. Mas a frutose, ela é digerida através do fígado. Então, a digestão hepática dela faz com que dentro do nosso organismo, o consumo excessivo de frutose, ele vira triglicerídeo, né, que é um tipo de gordura. Então, a frutose é um carboidrato que dentro do nosso organismo ela se transforma em uma gordura e, portanto, ela não altera a glicemia. Por isso que se o diabético consumir um produto à base de fruta, e esse consumo for um consumo razoável, ele não vai ter alteração na glicemia dele. Isso tudo, gente, nossa, vou falar com várias vírgulas, depende. Depende do diabético, depende do controle que ele faz da doença dele, dos medicamentos que ele usa. É muito importante que ele tenha um acompanhamento médico, é muito importante que ele tenha exames em dia. É uma doença com a qual você pode conviver normal e naturalmente durante todo o resto da sua vida. Então, ele não precisa necessariamente da restrição de açúcar. Ele precisa, com certeza, da redução do consumo de açúcar e consumir açúcar de melhores fontes. E não tem uma fonte melhor do que fruta. Porém, quando a gente passa ela por um processamento, a gente vai abrandar um pouco das fibras dela. Então, o açúcar livre dentro das frutas vai ficar um pouco maior, a quantidade de frutose vai ficar maior. Mas a frutose em si, sozinha, ela não vai alterar sua glicemia. Qual que é o receio do médico que pede para o diabético parar de comer fruta ou reduzir? É que você acabe descontando a sua frustração de não comer açúcar nas frutas, né? E passe a consumir uma quantidade muito maior do que 500 gramas de frutas por dia, que já é uma quantidade grande. Então, se você passar a comer muito mais do que 500 gramas de fruta por dia, obviamente que ele pode trazer alguma alteração para o seu organismo. Agora, se você faz um consumo normal de frutas, você é diabético, pode continuar consumindo suas frutas in natura, maneirando os produtos processados, os sucos, que de resto está tudo top, tudo beleza. Acho que era isso a pergunta. Me delonguei demais? Maravilhoso. Você tem uma pergunta? Tá. Então, eu fiquei bem feliz em relação ao suco da fruta. Inclusive, só relembrando que a ideia é a gente explorar mais o ingrediente, a fruta mesmo. Técnica e
e receitas a gente vai abordar depois em outras lives. Mas eu queria perguntar agora, mudando um pouquinho o taco com a mala, em relação a adoçantes, tá? É, quais são os adoçantes mais utilizados na geleia? Só antes de responder, por quê? Porque, novamente, nos grupos o pessoal pergunta bastante, eu uso esse, como que eu uso esse, qual que eu posso usar? Então, quais são os mais utilizados e os mais indicados? Você sabe me dizer? Tá. Eu acho que não existe uma indicação específica, até porque se todos são legalizados no Brasil, você pode fazer o uso de todos eles. Mas o que a gente mais vê hoje em dia, né, quando a gente fala de consumo próprio, a gente vai ver alguns nomes diferentes, mas para consumo em geleia, você vai ver a frutose como um adoçante, você vai ver a frutose misturada, né, a outras coisas, maltodextrina, você vai ver sucralose, que é um derivado da cana, e lembra sempre que a gente está falando de adoçante artificial que sirva para cozinhar, porque a geleia passa por processamento a quente. Não serve que você compre lá no mercado aqueles adoçantes de gotinha para café, porque esses adoçantes de gotinha eles evaporam e eles não ficam com dulçor, eles ficam amargos depois que a gente cozinha. Então é muito, muito, muito importante que a gente consuma adoçantes que a gente chama de forno e fogão. Então, quando a gente está falando mesmo da sucralose e tudo mais, são adoçantes que especificamente em sua embalagem vem dizendo que se a gente cozinhar com eles, pode que vai dar certo. Se a gente simplesmente comprar um adoçante de gotinha e tentar colocar na nossa geleia, vai dar errado, porque ele vai evaporar e vai ficar só o amargor. Mas basicamente são esses os adoçantes que a gente mais vê dentro de geleia e você não vai encontrar com o nome de adoçante, tá? Às vezes eles nem especificam qual eles colocaram. Eles só colocam lá uma palavrinha chamada edulcorante. Edulcorante é outra palavra para adoçante, tá? Então, geralmente, dentro do rótulo da geleia vai estar lá escrito edulcorante e nem sempre eles vão especificar exatamente qual edulcorante eles usaram, porque se a legislação permite que você use qualquer um deles, você pode utilizar qualquer um deles. Certo. E outra coisa que a gente mais vê é o xilitol e o eritritol, né? Qual que Isso, é a diferença xilitol, ele na geleia? Xilitol e eritritol estão muito na moda, né? Eu até segurei eles um pouco, porque, assim, para mim eles estão muito mais em geleias que em geleias. Em alimentação livre, assim, a pessoa usar o xilitol e o eritritol como o açúcar dela, quanto como eu não vejo tanto no mercado eles dentro dos produtos ainda, né? Então, de onde vem o xilitol e o eritritol, né? Então, são dois adoçantes que eles são à base de fibra. Então, nós estamos falando de uma fibra vegetal. Essa fibra vegetal, ela tem esse poder adoçante. Você vai lembrar lá do começo da live que a gente falou que açúcar tinha 4 quilocalorias por grama. E agora a gente vai falar de xilitol, que tem 2,4 quilocalorias por grama. Tá? Então, o xilitol é uma fibra extraída geralmente de tâmara, ameixa, enfim, frutas que contêm bastante açúcar. Tá? Ela é uma fibra, ela pode mexer com o trânsito do seu intestino. Então, assim, o exagero no xilitol, ele pode trazer algumas consequências? Podem, não é nada relacionado à morte, tá? Podem ficar tranquilos. Eu sei que todo mundo aqui fica preocupado quando fala que um alimento pode ser prejudicial, mas o nosso prejudicial é bem menos prejudicial do que alimento industrializado, tá? Vamos deixar bem claro isso já. Mas o que pode acontecer? Você consumindo muito xilitol, você acaba tendo desconforto intestinal, porque ele é uma fibra e ele faz um pouco de fermentação. Então, algumas pessoas que consomem xilitol podem sentir isso, tá? O eritritol também, só que um pouco menos. Também no xilitol, o exagero, né? O xilitol sabor refrescante no final. Sabe o que é o sabor refrescante? É quando a gente trabalha com ele em excesso. Ótimo que você colocou isso aqui. Salve a gastronomia. Porque o sabor refrescante é o excesso de xilitol muitas vezes. Tem gente que é muito sensível ao xilitol. Eu, por exemplo, quando consumo, parece que eu lambi um abacaxi ácido. Sabe? Minha língua parece que começa a pinicar, assim. Então, é a sensação que eu sinto. Mas tem gente que vai consumir e vai falar, nossa, isso aqui parece doce, gostoso, igual qualquer outra coisa. Qual que é um ponto muito importante do xilitol? Ele não faz um bom contraste com coisas ácidas. Então, tudo que você utiliza
em geleias. Então, se você utiliza um morango não tão maduro, se você utiliza um maracujá não tão maduro, se você utiliza frutas muito ácidas dentro da sua geleia, o xilitol não faz um bom contraste. Aí a gente entra no eritritol, né? O eritritol também é uma fibra, também é extraído de algumas verduras e algumas frutas, só que diferentemente do xilitol, em vez de ter ali 2 quilocalorias, 2,4 quilocalorias, que é o que o xilitol tem, o eritritol vai ter 0 quilocalorias. Na verdade é 0,05 calorias, sabe? Ele tem um pouquinho, mas é muito ínfimo. Para mim, o porém do eritritol por ele ser 0 calorias, a constituição de fibras dele também, é que ele acaba ficando levemente amargo na finalização das geleias. Eu não sei se a colega que acabou de falar que adora xilitol, eu acho que foi o Salve a Gastronomia, eritritol, que fala, adora eritritol. Salve a Gastronomia pode dizer isso pra gente. Às vezes você não sente, mas o eritritol ele tem um pouquinho de amargor dentro da formulação dele, principalmente depois que a gente cozinha. Assim como a estévia, né, que a gente não comentou, mas também é um adoçante natural. A estévia, se ela for purinha, tome bastante cuidado quando for comprar estévia no mercado, quando for comprar estévia para uso, para garantir que você está comprando estévia mesmo e não lactose, tá? Porque lactose também é utilizada como adoçante. Então, às vezes você vai ver alguns produtos bem famosos no mercado e vai olhar o adoçante, ele tá lá. Adoçante 100%. E você olha um asterisco. 100% estévia, escrito embaixo. Tá lá o asterisco. Você vai olhar o asterisco, ele vai falar, 100% produtos naturais. 100% produtos naturais. Não 100% adoçante tipo estévia. Daí você vai ver lá qual é o adoçante natural deles, é lactose, é frutose, é outras coisas que não estévia. E o amargor dessas coisas é um pouco maior. A estévia, ela é amarguinha no final, mas ela também tem um poder adoçante muito bom. Diferentemente do xilitol e do eritritol, que precisa de uma dissolução boa, né? Então, tudo bem que a gente está falando de geleia, ela vai levada no fogo, e do fogo a gente consegue dissolver ele bem, mas mesmo assim, para produtos de cotidiano, vai fazer um bolo, vai fazer alguma outra coisa que você precise colocar xilitol ou eritritol, o grão dele é um pouco grande, você tem que tentar dissolver esse grão o melhor possível. A stevia acaba dissolvendo um pouquinho melhor. Alguém falou que usa e não sente o amargor. Que bom! Laranja e mel geleias usa o eritritol e não sente o amargor. Tá usando numa quantidade legal que você não consegue perceber o amargor no final. A mistura de frutas tá bacana. Então isso faz parte de uma seleção de ingredientes, mas algumas pessoas podem sentir, tá bom? Então, Responde sua pergunta? oi? Eu não ouvi. Respondi sua pergunta? Maravilhoso. É só uma curiosidade duas, na verdade. A primeira delas é a seguinte, que é interessante, em relação rapidinho, a gente não vai entrar nesse ponto, mas quando você faz uma geleia com adoçado com a própria fruta e quando você faz uma geleia adoçado com um adoçante, tem uma diferença primordial, que é a pectina. A pectina ela reage com o açúcar da fruta e ela não reage com o açúcar com o xilitol, eritritol, enfim. E outra coisa que você estava falando de medo, por exemplo, é que quando você faz uma geleia que tem adoçantes, na maioria dos casos precisa, para ela ter uma durabilidade maior, você precisa adicionar aditivo, conservante. O mais utilizado é o sorvete. E o pessoal tem muito medo, inclusive na live de semana que vem, falando com o Christian, a gente vai provavelmente falar sobre isso. O pessoal tem medo e tem que perder medo em relação a essas coisas, porque não, que nem se falou, muita coisa que as pessoas acham que faz mal, mas não faz. Não, e a gente tem que pensar que assim, a ciência da alimentação, né? A gente está trabalhando com alimentação, ela não é uma ciência exata, né? A gente não está trabalhando com matemática. A gente está trabalhando com algo que tem pesquisas todos os dias saindo sobre esses assuntos. Então, seja sobre o açúcar, seja sobre a pectina, seja sobre os adoçantes, a gente vai ver pesquisa todos os dias e cada dia a gente descobre algo diferente. Por isso que cada vez que a gente ouve falar, a informação muda. E graças a Deus muda, né? Porque isso se chama ciência evoluindo. E é muito bom que a ciência evolua para nos informar bem. É importante, eu acho que assim, é sempre super importante frisar para as pessoas que as escolhas da vida dela vão ter um impacto quando elas são escolhas de longo prazo, né? A alimentação ela tem
um efeito de longo prazo, ela não é efeito de curto prazo. Não é hoje eu comecei a fazer, é por isso que eu sou uma pessoa que não vai falar muito sobre detox, sobre low carb, porque partindo do preceito da nossa profissão, da nutrição, essas dietas elas não têm uma comprovação científica boa. Tá? Então, se a gente for falar sobre comprovação, as pessoas realmente emagrecerem, ter melhores hábitos de saúde, né? Para mim não é nem emagrecimento, é sim o hábito da saúde, né? O hábito de alimentação. O hábito de alimentação daquela pessoa mudou, né? Então, se a gente vai falar sobre esse tipo de mudança, às vezes uma dieta tão pontual quanto uma low carb não vai trazer essa mudança de hábitos. Talvez para você trouxe, mas quando a gente fala em pesquisa, a gente fala de grandes populações, né? O que funciona para muita gente e o que deixa de funcionar para muita gente. E é isso que a gente tem que levar em consideração, que às vezes não funciona para todos. Eu acho que se para você hoje funciona o consumo do xilitol, você gosta do eritritol, bacana. Só que perceba se esse consumo, ele é um consumo tão inteligente quanto um consumo de açúcar, porque talvez você pudesse fazer um consumo reduzido de açúcar. A gente nunca vai estar atrás de uma substituição 100%, né? Então aquele 100% substituível, nada vai ser igual ao açúcar, nada vai ter um gosto idêntico, tudo vai mudar. Né? A composição muda, como o Lucas colocou para a gente, tem que colocar até mais produtos ali dentro para a gente conseguir um conservante bom, um conservamento legal. A gente vai estar trabalhando com um produto natural, às vezes o conservamento dele não é tão longo quanto o conservamento do produto a conservação de um produto com açúcar. Então, assim, é importante perceber que nada vai ser idêntico ao açúcar, nada é 100% substituível, e que a gente tem que sempre pensar no consumo racional, né? Junto com todas as outras coisas da nossa alimentação, que eu acho que é importante. Simplesmente trocar um consumo de 2 quilos de açúcar por, sei lá, por mês, por 2 quilos de xilitol não vai melhorar a sua vida em nada, não. Sim. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta bacana aqui. Tem mais alguma pergunta? Carol, eu tinha anotado a última pergunta aqui, que era aquela da geleia sem adição de açúcar, mas acredito que aquela você respondeu na medida da... No meio do caminho, acho que sim, acho que a gente conversou um pouquinho sobre ela no meio do caminho também. É que esse assunto fica todo entrelaçado, né? Sim, e outra, a última que eu tinha anotado era para você falar sobre alimentação equilibrada, mas você já falou, já comentou bastante, muito bom, eu gostei. A maior dúvida que era a diferença entre os adoçantes, a diferença entre o açúcar da fruta e as indicações também foi sanado. Eu acho que um ponto bem importante para a gente só entrar bem rapidamente, na verdade, é que quando a gente falou de xilitol, eritritol e stevia, a gente está falando de adoçantes naturais, né, Uhum. de adoçantes que são naturais. E quando a gente fala de sucralose, ciclamato, enfim, dessas coisas, a gente está falando de adoçantes artificiais, tá? Que eles são industrializados para serem adoçantes, são compostos industriais, tá? Por isso que a gente fez essa diferença no meio da live, só para ficar claro para quem ouviu aqui a gente conversar, por que você perguntou especificamente de xilitol e de eritritol, mas é porque eles são adoçantes naturais. Acho que a DG Mendes, eu acho que é esse seu nome. Ela perguntou, e o bariátrico, né? E a pessoa com bariátrica, lembrar que a pessoa com bariátrica, ela tem, depende do procedimento cirúrgico, né? Ela vai ter alguma parte do intestino ali menos ou não funcionante. Então, lembrar que o consumo para essa pessoa, que não adianta a gente, a bariátrica é uma cirurgia metabólica muito necessária, a gente entende as razões pelas quais as pessoas chegam nela, mas é que os problemas nunca moram no tamanho e no jeito que o seu estômago funciona, ou que o seu intestino funciona, mas o problema sempre vai morar aqui, dentro da sua cabeça. Então é importante sempre frisar que uma bariátrica sem mudanças alimentares consistentes, ela não vai ser efetiva. Então, se a gente não tem mudanças alimentares boas, consistentes, a gente não vai ter uma efetividade boa na bariátrica. Então, é importante fazer sim uma redução de consumo de açúcar, até porque o bariátrico vai se sentir muito mal com o consumo alto de açúcar, então vai ter aquela crise que a gente chama de dumping, né? Que é aquela sensação de quase morte, assim, o coração acelera, a respiração fica ofegante, você sua, tudo isso por conta do excesso de açúcar que o organismo está digerindo. E sim, pode fazer uso de adoçante,
mas contanto que esse adoçante não seja para disfarçar e fazer você comer mais ou tanto quanto você comia antes. Porque a educação alimentar e a reeducação alimentar depois da bariátrica, elas são extremamente importantes. Extremamente importantes para que você continue com a sua perda de peso, para que você continue com o peso que você perdeu pós-bariátrica. Tá? Então é bem importante reeducação alimentar e alimentação de qualidade. Agora uma pergunta que eu pensei agora. Se você Bora lá. tem uma geleia, independente de processo, para consumir ali na hora mesmo, qual adoçante ou qual suco de fruta, qual processo para adoçar você utilizaria? Você, Eu Carol. escolheria, É. eu vou contar um segredo para todo mundo que está aqui, né? Só vocês e todo mundo que for ver essa live depois vai saber. Mas eu realmente odeio o gosto de adoçante. Eu realmente não gosto do gosto de adoçante. Então, para mim, o gosto de adoçante é uma coisa que pula na boca, e ele domina, assim. Tanto que eu sou muito sensível a xilitol, eritritol, eu sinto muito gosto de adoçante. Então, se eu pudesse escolher uma geleia, eu ia escolher uma geleia bem gostosa, bem deliciosa, feita com açúcar. Ia comer com o meu pão integral, de fermentação natural, tomando um cafezinho preto, bem gostoso. Era isso que eu ia escolher de geleia. De preferência de morango, se alguém quiser mandar aqui para casa, pode mandar. Legal. Mas é que eu realmente tenho eu acho que quando a gente tem. Eu parto da crença, né? Dentro da nutrição, do comportamento, da nutrição alimentar, eu parto da crença que um comportamento ele não pode ser disfarçado, ele não consegue ser disfarçado. Então, por exemplo, várias das amigas e colegas que estão aqui, dos amigos e colegas que estão aqui assistindo, eles com certeza já passaram por uma situação de dieta onde você sentia vontade de comer açúcar e o nutricionista, ou o médico, ou a pessoa te orientou a comer castanha, te orientou a comer tâmara, te orientou a tomar alguma coisa com adoçante e a vontade de comer açúcar não passava. Porque essa vontade é natural do nosso organismo, né? Então, respeitar as vontades é importante. Eu não estou falando de libertinagem, só de respeitar todas as vontades e, meu Deus, eu não vivo sem dizer não para mim mesma. Não é permissividade, é permissão. É diferente. Então, quando a gente fala de permissão para consumir açúcar, por exemplo, eu passo no mercado e eu tô com vontade de consumir chocolate. Eu podia fazer duas coisas. Na verdade, várias, mas três coisas ideal. Eu posso ignorar a minha vontade e ir para casa com vontade de comer chocolate. Eu posso consumir uma castanha, uma tâmara ou um chocolate diet, ou eu posso ir lá e consumir chocolate. E hoje, atualmente, a gente sabe que existem pesquisas que as pessoas que vão lá e consomem o chocolate, ponto, elas consomem bem menos do que as pessoas que ficam tentando suprimir essa vontade. Então, às vezes, se você está com muita vontade de comer doce, a não ser que você tenha uma vontade excessiva de comer doce, né? Você só pensa em comer doce o dia inteiro e você deveria procurar um profissional da nutrição para conseguir conversar sobre isso, a não ser que seja esse seu caso. Se você tem vontades pontuais de comer doce, coma o doce o qual você tem vontade, porque ele te leva a uma menor compulsão por doce. Quanto mais a gente tenta suprimir essa vontade de consumir açúcar, mais a gente sente a vontade de consumir açúcar. Porque é um efeito cerebral. O seu cérebro está pedindo uma coisa, você não está dando, você está dando outra coisa no lugar, ele vai ficar mandando esse sinal até você dar o que ele precisa. Porque às vezes numa dieta muito restritiva, sem açúcar, low carb, essa restrição causa essa pequena ou grande compulsão pelos alimentos restringidos. Então, eu particularmente na minha vida, eu trabalho com equilíbrio e com os meus pacientes também, assim como quando eu cozinho também, eu trabalho com equilíbrio e não trabalho com restrição. Então, aqui em casa, eu não restringo manteiga, eu não restringo óleo, eu não restringo açúcar. A gente só faz um consumo normal, assim como todas as frutas, todas as verduras e fibras integrais, arroz, feijão, enfim, tudo normal. Tem uma perguntinha aqui pra gente, eu acho. Cadê? Aqui, você pode diminuir a quantidade de açúcar, né? Caso você faça consumo para o consumo imediato. Pode sim, claro que pode. Então já entraria na categoria de alimento light, né? Se a gente pensa numa redução de açúcar, pode fazer. Tem aquele 25, 30% de redução. Eu acho que é importante
um fato muito importante, que quando eu estou falando de consumo de açúcar, eu estou falando de consumo normal de açúcar. Não de uma pessoa que realmente vai buscar açúcar, assim, tá estressado, come açúcar, tá doente, come açúcar, depois do almoço não consegue ficar sem açúcar, toma 10 cafezinhos por dia com açúcar. Quando a gente está falando desse consumo alto de açúcar, sim, a solução é fazer uma diminuição para você trazer esse consumo para a normalidade. Mas alimentos, quando a gente começa a colocar eles muito num pedestal de ser muito gostoso, por exemplo, chocolate é maravilhoso, eu amo chocolate, eu adoro chocolate. Se você coloca ele num pedestal muito grande, geralmente você começa a ter mais vontade de comer ele, tá? Então a gente tem que normalizar esse consumo. Então, primeiro, trazer o consumo para a normalidade, verificar quanto a pessoa consome e fazer essa redução, tanto para a vida, mas para a geleia existe uma legislação, a redução é de 30%. É só completando, é exatamente isso que a Carol falou, da geleias Giba, que acaba ali, não consegui ler direito. Geleia, Acho que é geleias artesanais Giba. isso, desculpa. Sim, pode, imediato, como a Carol falou, mas a gente vai fazer uma live semana que vem sobre processos. Inclusive, se você quiser assistir em relação a processos, que daí vai abordar mais, vai dar uma aprofundada em relação a isso, porque a partir do momento que é armazenar, daí a coisa muda de figura, né? Sim, sim. Entra a legislação, entra os processos, mas sim, como a Carol falou, é possível. É E possível. É importante dizer que a gente já até comentou sobre isso aqui, né? Que nada sai de graça, que se vai tirar uma coisa, tem que colocar outra, não tem o que fazer. Por isso que os processos são bem importantes. exato. Voltem para a live de processos. Aqui tem mais uma pergunta. Antes de eu agradecer, ó, durabilidade da geleia sem açúcar e xilitol. Aí que tá. Aí que tá. Eu tava conversando isso, Depende. exatamente, tava conversando isso com a Carol. É, sem açúcar e o xilitol, me complete se você tiver algum comentário. A durabilidade é Uhum. pequena. Existem algumas marcas que até coloca lá no site ou nos produtos lá, escreve o seguinte: a nossa geleia é adoçada com tal coisa e a durabilidade dela é 3 semanas, enfim, é o que está escrito lá. Por exemplo, nessa marca em específico. Uhum. A menos que você coloque o conservante. E como eu falei, o mais utilizado é o sorbato. Daí aumenta consideravelmente essa durabilidade. Mas, como eu disse, essa marca ela estipulou 3 semanas para a durabilidade da geleia dela que ela adoçou com o xilitol. Acho que um adendo para a gente fazer é que quem faz a validade não é você, tá? Quem faz a validade é um laboratório. Então, o que a gente pode fazer é trabalhar juntamente um laboratório de amostragem. Então, a gente simplesmente não pode falar, minha geleia dura tanto porque eu percebi que tanto, tá? Quando a gente começa com o artesanal, isso vai acontecer, né? Eu sei que a gente vai olhar lá a geleia do concorrente, vai olhar outras coisas que a gente já fez e vai tentar calcular essa validade. Mas validade real e oficial, quem faz é um laboratório para você. Tá? Então, você manda uma amostra da sua geleia e eles fazem um envelhecimento em laboratório e te mandam um laudo dessa Legal. geleia e da durabilidade dela. Então, é importante que mesmo que você mude o seu processo, mesmo que você perceba a durabilidade, enquanto artesanal, ok, você está colocando lá uma validade estimada. Se você for estimar, por favor, sempre estime para menos. Nunca estime para mais. Porque daí você não corre riscos na sua produção de geleia, tá? E sempre especifique, e eu acho que um adendo muito importante é, quanto mais natural esse produto, menor a validade, gente. E tudo bem, porque quem quer consumir um produto natural não quer um produto de validade alta. Porque um produto de validade alta significa conservante. E se eu quero consumir natural, eu não vou colocar conservante. Então, por favor, quando possível, não é um laudo caro, tá? Eu acho que a última vez que eu olhei, ele custava uns 150, R$ 200 por porção. Lembrando que cada produto que você tem, você precisa para vender com CNPJ, é importante que você faça a validade oficial. É muito mais seguro para você como empreendedor. Então, vá até um laboratório de alimentos, faça um orçamento e
mande uma amostra da sua geleia para eles calcularem a validade para você. Lembrando que a validade é daquela geleia do jeitinho que você fez. Se você muda a receita, se você muda o processo, vai mudar a validade de novo, tá? Então é sempre bem importante lembrar que nenhum chefe, nenhum nutricionista está apto e capacitado para colocar a validade, a não ser que tenha sido feito um exame de laboratório neste alimento, tá bom? Essa informação foi muito, muito válida, porque é uma pergunta, de verdade, é uma pergunta muito, muito presente. Ah, quanto que é a validade? Quanto que é a validade? Quanto eu coloco? Então, isso dá uma luz bem grande, sabe? Isso é... Eu... Eu acho que sim. Claro que a gente tem a percepção, eu brinco sempre que todo mundo tem um molho de pimenta, uma geleia, alguma coisa na geladeira que nunca venceu, né? Que tá lá há anos. 10 anos um molho de pimenta lá na geladeira. Mas ele tem uma validade, a indústria colocou a validade nele. E é isso que a gente tem que se atentar. Apesar da gente consumir, talvez vocês consumam o próprio produto, né? Vocês consomem sempre para ver o sabor que tem. Como uma amostragem também esse consumo tem que funcionar. A nossa percepção de validade não pode ser somente aquilo que vai embasar a gente colocar isso no rótulo. É importante buscar um lugar especializado para fazer essa validade. É bem importante mesmo. E se for estimar, não tem problema estimar, né? Tem bactéria que a gente não vê. Bactéria a gente não vê. Essa é a definição. Bactéria a gente não vê, né? O que a gente vê é fungo. Quando a gente vê fungo é porque o negócio está muito, Isso que eu ia te muito pior. perguntar, Carol, você melhor que ninguém pode. Uma vez eu ouvi que quando o produto mofa, o que a gente vê lá, o que a gente vê por cima é o último estágio, ou seja, ele já está muito, já perdeu muita qualidade. Então é Por verdade, isso, a gente vê o por mofo, ele isso que está vocês no estado mais avançado, né? Exatamente. Por isso que todo mundo que está nessa live vai voltar para a live de processos e todas as lives que você fizer sobre produção. Porque é muito importante lembrar que eu falo que não é como se a bactéria ou o fungo fosse um vilão da nossa alimentação. Tem gente que tira a parte mofada e usa o resto da fruta, é isso aí. Ou tira a parte verde do queijo e usa o resto do queijo, né? Achando que só tirando a parte que está ruim pode consumir o resto. Mas assim, não é porque a gente não é para demonizar bactérias, né? Elas fazem muitas coisas boas pela gente, elas nos mantêm vivos, né? A gente só está vivo e conversando aqui porque existem bactérias no nosso corpo e elas trabalham muito pela gente. Não é para demonizar, é só para falar que é uma questão de harmonia. Não pode ter bactéria no teu invase, não pode. Não pode ter fungo, ter mofo no teu invase. Os processos de esterilização, os processos de limpeza, os processos de desinfecção, eles têm que ser cumpridos à risca. Não dá para você ter o teu cachorrinho, o teu filho, o teu papagaio junto com você na cozinha fazendo isso. Porque vai ser maior número, né, maior processo de produção de bactéria. Então, assim, tentem fazer o processo o mais correto possível. Quando possível para vocês, né, quando vocês saem do meio artesanal, vão começar a expandir a marca de vocês, levem o produto para um laboratório para ele fazer análise de validade e respeitem os processos que esse produto tem. Respeitem a validade da fruta, respeitem a qualidade das frutas que vocês estão usando, respeitem que sim, se a gente vê um mofo, se a gente vê um fungo, não basta tirar o fungo de cima, aquilo é como se fosse o topo do iceberg, é só o que você vê, o Titanic bateu no que estava na parte de baixo da água, né? Então é basicamente isso. O que a gente não vê também é perigoso. Por quê? Porque você não sabe como que a pessoa do outro lado vai fazer o consumo dessa geleia e você também não é responsável por isso, mas você também não sabe como que a saúde daquela pessoa está. E sempre que a gente fala em contaminação por bactéria, a gente está falando em população de risco, né? Criança, idoso, gestante, pessoas com a imunidade baixa, e a gente não sabe como a pessoa do outro lado está. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Trabalhar com comida é também trabalhar com pessoas, nunca esqueçam disso. Com certeza, isso é muito importante. Muito obrigado por ter participado. Quer contar mais alguma coisa? Deixar algum recadinho? Na verdade, só queria agradecer a oportunidade de estar aqui, admiro muito o seu trabalho, eu acho que é um trabalho muito bem feito de informação para a internet, eu acho que é um trabalho muito bacana e muito maravilhoso, que tem muito espaço aí. Espero que todo mundo que passou por essa live, que está presente até agora com a gente, que ouviu essa conversa hoje de manhã, tenha aproveitado um pouquinho das informações.
Fico à disposição se alguém tiver alguma dúvida muito específica, né, sobre o assunto. Então, fico à disposição, podem me chamar no meu Instagram lá, fico tranquilamente responderei vocês, podem ficar bem sossegados. E realmente agradecer a oportunidade de estar aqui, de poder conversar um pouquinho mais, desmistificar algumas coisas sobre açúcar, sobre geleia e trazer um pouco mais de luz para esse alimento que é maravilhoso e é saudável e que muita gente vai fazer a sua renda, vai fazer o seu dinheirinho hoje com esse produto que é maravilhoso. Tá certo. Carol, muito obrigado. Até a próxima. Foi ótimo. Obrigado de verdade. Muito obrigada a você, Lucas. Até a próxima. Pessoal, um abraço para vocês e um bom final de semana a todos. Exatamente. A gente se encontra. Beijão, viu? Beijão. Tchau, tchau.